Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria ter vocês aqui comigo hoje. Já parou para pensar como seria encontrar Jesus face a face? Não como o carpinteiro da Galileia, mas como o Rei glorificado, com toda a sua majestade e poder. É exatamente essa experiência transformadora que vamos explorar hoje, mergulhando na visão que o apóstolo João teve na ilha de Patmos. Uma visão que mudou tudo e que está registrada no primeiro capítulo do livro de Apocalipse. Então, prepare seu coração, porque o que vamos ver hoje é poderoso. Se você busca entender mais sobre a glória de Cristo e o que Ele revelou ao seu servo amado, você está no lugar certo. Vamos começar contextualizando a cena. O apóstolo João, já em idade avançada, estava exilado na ilha de Patmos. Uma ilha rochosa, um lugar de punição, de isolamento. Ele estava lá por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Imagine a solidão, a saudade da comunidade, talvez até o desânimo batendo à porta. Era um domingo, o dia do Senhor. E foi nesse cenário de aparente abandono que o céu se abriu para João. Ele mesmo nos conta: Achei-me em espírito no dia do Senhor. E ouvi, por detrás de mim, uma grande voz, como de trombeta. Pense no impacto disso. No silêncio da ilha, uma voz poderosa como o som de uma trombeta. Uma voz que não se pode ignorar. Essa voz anunciava algo grandioso, um chamado divino. E o que essa voz dizia? O que vês? Escreve-o num livro. E enviou-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Essa é a primeira instrução. A visão não era apenas para João, mas para ser compartilhada. É uma mensagem para a igreja, para nós. E a voz se identifica: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Desde o início, a identidade de quem fala é clara. É o Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Movido por essa voz, João se vira para ver quem falava com ele. E é aqui que a nossa jornada se aprofunda. O que ele vê não é algo que possa ser descrito com palavras humanas de forma simples. É uma visão que transborda glória e simbolismo. Ele vê 7 castiçais de ouro. Os castiçais, como o próprio Jesus explica mais tarde no capítulo, representam as 7 igrejas. Isso é lindo. Jesus está no meio das suas igrejas. Ele não está distante, alheio aos nossos problemas. Ele caminha entre nós, ele cuida, ele observa. O ouro simboliza a pureza, o valor, a divindade. A igreja é preciosa para ele. E no meio dos castiçais, João vê um semelhante ao Filho do Homem. Essa é a mesma expressão que Jesus usava para se referir a si mesmo nos evangelhos. Mas agora, a sua aparência é completamente diferente. Ele não é mais o servo sofredor, mas o Rei glorificado. Vamos detalhar essa visão, porque cada detalhe tem um significado profundo. João o descreve vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido, à altura do peito, com um cinto de ouro. As vestes longas era típica dos sacerdotes e reis no Antigo Testamento, indicando sua função como nosso sumo sacerdote e rei soberano. O cinto de ouro sobre o peito simboliza sua realeza, sua justiça e sua fidelidade. Em seguida, a descrição se torna ainda mais majestosa. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, como neve. O cabelo branco não é sinal de velhice no sentido de fraqueza, mas de sabedoria eterna, de antiguidade de dias, uma referência direta à visão de Daniel do Ancião de Dias. Ele é o Deus eterno, sem começo e sem fim. E os seus olhos, como chama de fogo. Imagine o olhar de Jesus, um olhar que penetra a alma, que vê tudo, que conhece nossos corações, nossas intenções, nossos medos. Nada está oculto aos seus olhos. É um olhar de juízo contra o pecado, mas também de paixão purificadora por seu povo. Ele vê através de toda a hipocrisia e falsidade. E os seus pés
semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha. Os pés representam o caminho, a conduta. Pés de latão reluzente, purificados pelo fogo, simbolizam a sua santidade perfeita e o seu poder para esmagar o mal. Por onde ele pisa, a justiça e juízo. Ele caminha com firmeza e autoridade. E a sua voz, como a voz de muitas águas, lembra da voz como de trombeta. Agora, ela é comparada ao som de uma grande cachoeira, de um oceano. É uma voz poderosa, majestosa, que abafa todos os outros ruídos. Quando ele fala, tudo o mais se cala. Sua palavra é final, é autoridade absoluta. Na sua mão direita, João vê que ele tinha 7 estrelas. Mais tarde, Jesus revela que as 7 estrelas são os anjos, ou mensageiros, das 7 igrejas. Podem ser os líderes, os pastores, ou seres angelicais, que guardam as igrejas. O ponto principal é, ele os segura firmemente em sua mão direita, a mão do poder e da proteção. Ele sustenta a liderança da sua igreja. Ninguém pode arrancá-los de sua mão. Que segurança isso nos traz! E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Essa espada não é uma arma física, é a palavra de Deus. Hebreus 4:12 nos diz que a palavra é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, julga, separa a verdade da mentira, o certo do errado. A palavra que sai da boca de Jesus tem o poder de criar, de julgar e de salvar. Finalmente, a descrição culmina com: e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Tente imaginar isso. Olhar diretamente para o sol do meio-dia. É impossível. A glória de Jesus é ofuscante, insuportável para a visão humana em seu estado pecaminoso. É a manifestação pura e total da santidade e da majestade de Deus. Diante de uma visão tão avassaladora, qual foi a reação de João? Ele, o discípulo amado, que reclinou a cabeça no peito de Jesus na última ceia, que esteve com ele no Monte da Transfiguração. Sua reação foi de total assombro. Ele diz: e eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. Essa é a reação humana natural diante da santidade manifesta de Deus. Não há espaço para arrogância, para a autossuficiência. É um reconhecimento imediato da nossa pequenez e da sua grandeza infinita. Isaías, Daniel, Ezequiel, todos tiveram reações semelhantes ao se encontrarem com a glória de Deus. Eles caíram com o rosto em terra, mas a história não termina com João caído e apavorado. E aqui vem a parte mais consoladora e bela. O mesmo Jesus, cuja aparência é tão terrível e majestosa, estende a mão para o seu servo. E ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não temas. A mesma mão direita que segura as 7 estrelas, a mão do poder e da soberania, agora toca João com ternura e conforto. E a primeira palavra que sai da boca de onde sai a espada de 2 fios é: não temas. Que contraste maravilhoso! Ele é o leão da tribo de Judá, mas também é o Cordeiro de Deus. Ele é o juiz todo-poderoso, mas também é o Salvador compassivo. E então, Jesus reafirma sua identidade para acalmar o coração de João e o nosso também. Eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Vamos analisar essa declaração. Eu sou o primeiro e o último. Ele é o começo e o fim de tudo. Toda a história gira em torno dele. E o que vive. Ele é a própria fonte da vida. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Essa é a essência do Evangelho. Ele venceu a morte. A ressurreição não foi um evento temporário. Ele está vivo hoje e para sempre. A morte não tem mais poder sobre ele. E a declaração final é a chave de tudo. E tenho as chaves da morte e do inferno. O que isso significa? Significa que ele tem autoridade total sobre a vida e a morte. Satanás não tem as chaves. A morte não tem
a palavra final. Jesus é quem abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Para aqueles que estão em Cristo, a morte não é o fim, mas a passagem para a vida eterna com Ele. Ele detém o controle absoluto sobre o nosso destino eterno. Essa visão de João em Patmos não é apenas uma descrição impressionante, é uma revelação fundamental sobre quem Jesus é. Ele não é apenas o mestre gentil dos evangelhos, ele é o Senhor glorificado, o Rei dos reis, o juiz de toda a terra. E ao mesmo tempo ele é o nosso sumo sacerdote, nosso protetor, nosso consolador que nos diz: não temas. Essa visão nos chama ao temor e à adoração. Nos chama a viver uma vida de santidade, porque servimos a um Deus cujos olhos são como chama de fogo, mas também nos enche de esperança e segurança, porque Ele, que tem todo o poder, nos segura em sua mão e nos garante a vitória sobre a morte. Da próxima vez que você se sentir sozinho, isolado como João em Patmos, lembre-se desta visão. Lembre-se que Jesus caminha no meio da sua igreja. Ele te vê, Ele te conhece e Ele tem as chaves. Nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. A mensagem de Apocalipse 1 é uma âncora para nossa alma em meio às tempestades da vida. Espero que essa jornada pela visão de João tenha fortalecido a sua fé e aprofundado o seu amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Que a imagem do Cristo glorificado esteja sempre em nossa mente, nos inspirando a viver para Ele. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir e se inscrever no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe grandemente. Até a próxima.